Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer ao Presidente do Congresso, ao Presidente da Mesa, cumprimentar toda a mesa, bem como a assistência. Então, eu vou-vos falar acerca da prevenção e do tratamento da sarcopenia através da dieta. E eu espero que no final da apresentação nós consigamos responder a estas perguntas. Devemos dar ou não proteína e que outras medidas é que existem? Então, aquilo que está recomendado em termos de ingestão proteica são de 0,8 gramas por quilo de peso e por dia. No entanto, o número de idosos que não cumpre sequer estas recomendações é muito grande. 38% dos homens com mais de 70 anos e 41% das mulheres. De facto, existe uma ingestão inadequada de proteínas devido à anorexia, problemas socioeconómicos, situações de doença, mas também há uma menor capacidade de utilização dos aminoácidos. A insulinoresistência é particularmente importante, há uma maior extração esplâncnica dos aminoácidos, há uma resistência anabólica que se associa ao envelhecimento e também a questão da imobilidade. E, em algumas situações, os idosos têm uma maior necessidade de proteínas, como nas situações de inflamação. Tudo isto vai levar a que haja menor produção de músculo, uma diminuição da funcionalidade, não apenas do músculo, mas também do osso e do sistema imune. Em termos de relação entre ingestão proteica e variação da massa magra, quando nós distribuímos a população em 5 quintis, nós reparamos que no primeiro quintil, aqueles que ingerem menos proteínas, isto não está a funcionar, mas pronto. O primeiro quintil, aquele que consome menos proteínas, quando comparado com o quinto quintil, a diminuição existem menos 40% de perda de massa magra quando comparamos os dois grupos. Aqui em baixo nós vemos que os 4 primeiros quintis consomem mais ou menos as normas recomendadas, os 0,8, e apenas o último quintil consome uma quantidade superior a esse valor. Assim, as recomendações internacionais, a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas 0,8, mas estas normas também já não são revistas desde 1997. Outras sociedades recomendam quantidades muito mais elevadas. A sarcopenia, cachexia and wasting disorders recomenda 1 a 1,5, o estudo PROTAS recomenda 1 a 1,2 e a Sociedade Europeia de Nutrição Entérica e Parentérica também recomenda 1 a 1,2. Agora, que estudos é que nós temos para basear em que nos baseamos? Temos muitos estudos e algumas meta-análises. Neste estudo, o que foi feito foi suplementado 8 gramas de aminoácidos essenciais 2 vezes por dia. Os participantes tinham mais de 105 anos, eram sarcopénicos. No grupo A foi administrado logo os aminoácidos essenciais, seguido de um crossover em que durante 4 meses eles fizeram placebo e depois durante 8 meses voltam a fazer aminoácidos essenciais. O grupo B começou pelo placebo. E o que é que nós verificamos? Que assim que os indivíduos idosos são tratados com aminoácidos essenciais, há uma diminuição da insulinoresistência e que após os 16 meses de tratamento, essa insulinoresistência diminui significativamente. Mas mais importante do que isso é aquilo que acontece à massa muscular. Quando comparamos o início dos doentes com o tratamento após 16 meses, nós verificamos que existe uma diferença entre estes dois grupos. E esta diferença, em termos de massa magra, é de 5 kg. Portanto, é algo bastante significativo. Outro estudo com 7,5 gramas de aminoácidos essenciais versus placebo, em mulheres com mais de 65 anos saudáveis, permite ver duas coisas. Uma delas é que há um aumento da massa magra do mês 0 para o mês 3. Se isso funcionasse, eu poderia apontar ali para uma subida dos 43 para os 45 kg. Mas mais importante do que isto, o que este estudo nos mostra é que, apesar de nós estarmos a fazer uma suplementação com proteína, não há alteração dos valores de creatinina. Outro estudo que utiliza um daqueles suplementos hiperproteicos nós conhecemos, em pessoas com mais de 105 anos frágeis,
verifica duas coisas. Uma delas é que não há aumento da massa muscular, há apenas aumento da funcionalidade no Short Physical Performance. E não nos podemos esquecer que sarcopenia não é apenas massa muscular, mas é também função. Outro estudo que já utiliza doses ainda maiores de proteínas, 20 gramas de proteínas, dos quais 3 de leucina e vitamina D, em pessoas com mais de 105 anos sarcopénicas, e este aqui é uma amostra bastante grande, 380 doentes, permite ver que há também um aumento da massa muscular. Em termos, como eu vos disse logo inicialmente, os idosos têm uma resposta anabólica comprometida, mas será que nós não conseguimos vencer essa resistência anabólica? Este estudo tentou responder a essa pergunta e então a dieta normal dos doentes era alterada de modo a concentrar numa única refeição 90 gramas de proteína e, para além disso, era feito exercício de resistência. No estado basal, que está à vossa esquerda, nós vemos que os jovens que estão a negro e os idosos a branco têm mais ou menos a mesma capacidade de produção de músculo e que quando são submetidos a uma ingestão de 90 gramas de proteínas, e vemos aqui no canto inferior direito, nós vemos que a capacidade de produção de músculo aumenta. E quando associamos exercício de resistência e esta ingestão de proteínas, nós conseguimos aumentar ainda mais a capacidade de produzir músculo. Agora, que quantidades de proteína é que nós devemos dar? Então, 10, 20, 35 miligramas. Este estudo utilizou a proteína do leite e nós verificamos à vossa esquerda que quanto maior for a quantidade de proteína, menor é a degradação muscular e maior é a síntese. Agora, como é que devemos fazer a administração dessas proteínas ao longo do dia? Devemos fazer uma coisa que é o pulse feeding, que é dar sobretudo numa refeição, ou devemos dá-las distribuídas mais ou menos equitativamente ao longo do dia? Isto aqui é aqui a comparação entre dieta por pulso e contínua. A preto estão a dieta por pulsos, em que aquelas contas são feitas para uma pessoa que tenha 75 kg e seriam assim distribuídas a quantidade de proteínas. Na contínua, nós distribuímos 20% ao pequeno almoço, 30% ao almoço, 20% ao lanche e 30% ao jantar, de quantidade de proteínas. Em cima estão as gramas para uma pessoa de 65 kg. E então o que é que nós verificamos? Nós verificamos que, aparentemente, as pessoas que têm uma dieta por pulsos ganham massa muscular, enquanto as pessoas que têm a dieta contínua não têm um ganho e têm uma ligeira perda. Isto é outra forma de representar aquilo que eu vos disse. As bolas pretas são a dieta por pulsos, as bolas brancas são a dieta contínua e tudo o que está acima da linha tem uma variação positiva e abaixo da linha uma diminuição de massa muscular. E conseguimos, de uma forma visual, ver que a dieta por pulso é mais eficaz. E isto porquê? Porque se nós dermos menos de 25 a 30 miligramas, nós não conseguimos atingir aquele pico máximo de síntese proteica. E, portanto, quando damos poucas proteínas numa refeição, nós não atingimos esse pico máximo e, como se pode ver aqui neste gráfico, quando aumentamos muito a quantidade de proteínas numa mesma refeição, nós ultrapassamos aquela capacidade máxima de sintetizar proteínas. E de tal forma que, acima das 30 gramas de proteínas por dia, nós não temos tantos jovens que estão aqui na linha tracejada, como os idosos. Os idosos estão na linha tracejada, os jovens estão na linha contínua. Acima das 30 gramas de proteína não aumenta grandemente a capacidade de produção muscular. Agora, que proteínas é que nós podemos utilizar? Temos aqui uma meta-análise com a leucina que mostra que leucina
tem uma tendência para provocar um aumento de peso, ok. Felizmente, esse aumento de peso é sobretudo à custa de massa magra, como nós vemos aqui, que a diferença é estatisticamente significativa nesta meta-análise. Proteínas e exercício físico. O que é que nós podemos fazer mais para aumentar a capacidade anabólica dos próprios aminoácidos? É juntar-lhe exercício físico e, eventualmente, alguns suplementos. E contrariar aquilo que tem um efeito anti-anabólico. A imobilidade, o sedentarismo, o repouso na cama. De facto, quando nós juntamos exercício físico e alguns nutrientes, nós verificamos que conseguimos ativar vias bioquímicas que vão levar, no final, ao aumento do número de mitocôndrias, à transformação das fibras 1, ou melhor, não é uma transformação de fibras 1 em fibras 2, mas é um aumento, um ganho maior de fibras 2 do que de fibras 1, as fibras glicolíticas, aquelas que nos permitem fazer movimentos rápidos e permitem também a hipertrofia muscular. Aqui nós podemos ver que quando administramos proteínas, temos aqui 3 situações, em que não é a situação de base, depois administramos uma ingestão proteica antes de realizar o desporto, que está a branco, e a negro realizamos desporto de resistência e a seguir é feita a suplementação proteica e parece ser este que tem maiores benefícios. Aqui, exercício de resistência mais aminoácidos, 3 gramas de leucina, 60 minutos de exercício 2 vezes por semana durante 3 meses, mulheres com mais de 70 anos sarcopénicas, nós verificamos que quando nós fornecemos exercício e aminoácidos essenciais, é quando temos os melhores resultados. Quando fornecemos exercício, temos resultados bons. Os aminoácidos isoladamente não são tão bons e ali o HE é a educação para a saúde, que não é eficaz e, em alguns sítios, até os indivíduos continuam a deteriorar. Uma revisão, uma meta-análise acerca de exercício físico e proteínas verificam que estas duas, a nível da massa magra, conseguem aumentar a massa magra. Em termos de massa gorda, não tem um efeito neutro, mas uma tendência a diminuir a massa gorda. Em termos de força de extensão dos membros superiores, conseguem melhorar a força. Que tipo de proteínas e que tipo de exercício? Aqui nós temos vários tipos de proteínas, destacam-se 2. Destaca-se a caseína, que é uma proteína de absorção lenta, que é logo a primeira, e depois aquelas que têm a maior capacidade de estimular a produção de músculo são as proteínas do soro do leite, proteínas rápidas. Agora, o grande problema é que nós estamos a falar de proteínas, e toda a gente está com medo dos efeitos secundários a nível da função renal. E essa questão também já se levantou e este estudo, em que foram avaliadas 1.600 mulheres e foram seguidas durante 11 anos. As mulheres foram divididas em 2 grupos. O grupo de taxa de filtração glomerular normal, portanto, tinham mais de 80 e uma DRC ligeira, tinham entre 55 ml por minuto até aos 80. E o que é que se verificou? Que nas mulheres sem doença renal crónica, portanto, uma taxa de filtração glomerular normal, não havia nenhuma alteração da creatinina. Nas mulheres com DRC ligeira, 55 a 80 por minuto, havia uma queda de 1,69 ml por minuto por cada aumento de 10 gramas de proteínas. O que significa, em termos clínicos, que em 11 anos há uma diminuição de 5 ml por minuto em 11 anos, que não é assim tão significativo. De tal modo que o estudo de PROTAS recomenda que é para aumentar a ingestão de proteínas em todos os indivíduos com mais de 60 ml por minuto e naqueles entre 30 a 60 deve ser dada uma maior quantidade de proteínas, mas é de fazer a monitorização da taxa de filtração glomerular. Relembrar também que os indivíduos em hemodiálise ou em diálise peritoneal são aqueles que têm uma maior tendência à diminuição da massa muscular e, portanto, aí já não vamos ter quaisquer consequências das proteínas nos rins e devemos aumentar para 1,2 ou mesmo 1,5 gramas por quilo de peso e por dia a quantidade de proteínas.
Outro problema é se o indivíduo está a fazer mais proteínas, ele vai ficar sem apetite e vai comer menos. O que é que nós verificamos é que até aos 25 gramas de proteínas administradas, a saciedade é mais ou menos a mesma das 15, só quando se passa para doses de 30 é que a saciedade começa a ser maior, mas estes valores são apenas para 2 horas, nós não sabemos o que é que acontece às 3 nem às 4 e estas linhas podem se encontrar. Agora vamos falar dos outros suplementos. Vitamina D, isto é um estudo transversal, o estudo LASA, com 500 doentes. Nós verificamos que os indivíduos que têm maiores níveis de vitamina D, que são as barras pretas, são aqueles que têm uma menor perda de massa muscular e uma menor perda de força muscular. Outro estudo baseado no ABC, que tem 4.100 doentes, verificamos que quantos maiores forem os níveis de vitamina D à vossa esquerda, maior vai ser a velocidade de marcha, bem como à vossa direita, a capacidade de se levantar de uma cadeira é aumentada também à medida que aumentam os níveis de vitamina D. Esta segunda curva parece ser em U e pode haver uma influência dos suplementos. Os indivíduos mais doentes fazerem suplementação e terem níveis mais elevados. Também já temos várias revisões sistemáticas em relação à vitamina D e massa muscular. Em termos de força muscular, a vitamina D parece aumentar a força muscular e em termos de massa muscular e de poder muscular, a vitamina D não é estatisticamente significativa. No entanto, há uma tendência para esta meta-análise favorecer os efeitos da vitamina D. Outro suplemento muito conhecido, sobretudo quem faz desporto, a creatina. A creatina parece ser eficaz, os desportistas usam-na para aumentar a força e a massa muscular, e este estudo procurou administrar 0,1 gramas por quilo de peso de creatinina antes ou após o exercício físico. E o que é que ele verificou? O CRB é creatina before 5 minutos antes do exercício, o CRA é creatinina 5 minutos depois do exercício e o outro grupo é o grupo placebo. E o que nós verificamos é que a creatinina, de facto, é capaz de aumentar a massa e a força muscular. Isto é bastante estudado, já existem meta-análises e a creatina, e não creatinina, como eu estava a dizer, a creatina é capaz de melhorar a força dos membros inferiores, a força do peito, a capacidade do indivíduo se levantar durante 30 segundos numa cadeira. A nível do peso, ele é capaz também, ele provoca um ligeiro aumento do peso, mas sobretudo porque esse aumento do peso é feito à custa da massa magra, onde os seus efeitos são bastante benéficos. O último suplemento que eu vos vou falar, o beta-hidroximetilbutirato. Este estudo utilizou 3 gramas de HMB versus placebo, pessoas com 60 a 76 anos, e essas pessoas eram pessoas saudáveis, que foram submetidas durante 10 dias a alectoamento. E, portanto, isto para simular um internamento. Após esse alectoamento, foram feitas 8 semanas de exercício de resistência, e o que é que nós verificámos é que as pessoas que não faziam HMB perdiam de cerca de 2 kg de massa magra e que não recuperavam mesmo com exercício de resistência. As pessoas que faziam HMB perdiam muito menos e, portanto, ficavam quase no seu nível basal. Outro estudo com HMB, suplementos de 2 gramas de HMB, 5 de arginina, 1,5 de lisina versus placebo durante 12 semanas, permite ver que o HMB, que este suplemento tem um efeito a nível de vários parâmetros de performance física. E o que é o HMB? O HMB acaba por ser um produto do metabolismo da leucina, que é um dos principais aminoácidos recomendados na sarcopenia.
Uma pergunta que se coloca, existem recomendações? Existem sim, as recomendações da Sociedade para a Sarcopenia, Caquexia e Wasting Disorders, que têm estas recomendações, que este é o quadro resumo, e este é o meu quadro resumo dessas recomendações. O que é que nós devemos dar? 1 a 1,5 gramas por quilograma por dia de proteínas, preferencialmente suplementação com leucina. A creatina é capaz de melhorar os resultados da atividade física. A vitamina D deve ser doseada em todos os indivíduos idosos. Se forem sarcopénicos, o nosso objetivo é ter valores superiores a 100 nanomol por litro. Podemos administrar 800 até 50 mil unidades internacionais por semana e o exercício físico também é recomendado, já foi falado pelo Eduardo. E, portanto, agora vamos preencher aquela tabela que eram os meus objetivos para a comunicação. Proteínas devemos dar? Sim. Que quantidade? 1 a 1,5 gramas por quilo de peso e por dia. Para um indivíduo de 75 kg, rondará entre os 75 e as 72 gramas. Que quantidade cada vez? 25 a 30 gramas. Que tipo? Preferencialmente proteínas de absorção rápida, como as proteínas do soro do leite. Se tivermos possibilidade de fazer suplementação com leucina, deve-se com quê? Com exercício físico. Quando? Após o exercício ou nas proximidades do exercício. Cuidados a ter é, sobretudo, vigiar a taxa de filtração glomerular, mas apenas se os doentes já tiverem algum grau de DRC. Outras medidas estão recomendadas? Sim. Vitamina D? Sim. Está apenas recomendado corrigir os déficits. A forma de administrar essa vitamina D pode ir desde as 800 unidades diárias até aos 50 mil por semana são seguros. Creatina, sim. No entanto, não sabemos, mas é responder à pergunta que quantidade? 9 gramas, como fazem alguns estudos, 3, 5 gramas? Após o exercício ou antes? Sempre ou apenas relacionado com o exercício? E o HMB? Aqui temos menos estudos, mas parece ser bastante eficaz. Não sabemos ainda qual é a quantidade, nem quando é que deve ser administrado. E, para terminar, recordo também o nosso congresso, que eu espero que vocês se inscrevam e que enviem um abstrato até dia 31 de maio. E gostaria de vos agradecer a vossa atenção.